Juliana Rosa já está aqui entre nós para falar com a gente de dados da inadimplência, um recorde desde o ano de 2017, né, Ju? Esses dados divulgados agora, taxa de juros alta, a gente tem observado, estava até vendo aqui dados, as concessões de crédito recuaram, mas ainda assim continua esse número muito alto. O que explica isso? Boa tarde. Todo mundo endividado, né? Você pergunta para qualquer pessoa, quem está com a conta no vermelho ali é raridade. No azul, aliás, vermelho é que, tá todo mundo. Que é o normal, né? É o novo normal. É o novo normal, principalmente depois de férias, carnaval, né? Boa tarde, Renan, para você. Temos aí nossa Adriana substituta. Adriana de Belém do Pará. De Belém do Pará. Bom, a gente está olhando esses números aí com atenção, porque essa taxa de juros alta por um período bastante prolongado, ela vai dificultando a situação financeira tanto de empresas quanto de pessoas físicas. Então, o número da inadimplência das pessoas físicas, ela já vinha subiu bastante ao longo do ano passado. Entre agora dezembro e janeiro, a inadimplência de pessoas físicas, ela se mantém estável num patamar alto. No entanto, a inadimplência média sobe para o maior patamar desde 2017, agora no começo do ano, principalmente puxada pelo aumento da inadimplência das empresas. Também aumenta a taxa de juros cobrada pelos bancos, ou seja, quanto maior o risco de inadimplência, mesmo que a taxa Selic fique mantida lá em 15%, o juro que a gente encontra na hora de tomar crédito, ele sobe. Então, você tem crédito mais caro e concessões também menores. Quando você olha que a concessão de crédito no mês de janeiro, ela diminui em relação ao final do ano passado. Então, é um quadro que vem demonstrando aí uma dificuldade financeira dos brasileiros e essa expectativa muito grande do início do corte de juros que o Banco Central disse que vai começar a acontecer em março, né? Tem uma pressão grande já do próprio setor produtivo. Você vê aí crescimento de recuperações judiciais, né, as empresas grandes que a gente começa a ver com dificuldade ali de pagamentos e os números da inflação já mostrando um espaço para poder acelerar esse corte de juros. O Banco Central poderia, por exemplo, começar a cortar juros bem devagarinho, mas ele não falou qual vai ser o ritmo de corte de juros, mas diante desse quadro de dificuldade financeira e com a inflação já surpreendendo para baixo, principalmente por conta do dólar, você tem aí um espaço visto como maior para poder acelerar o corte de juros a partir de março. Agora, o que eu acho importante a gente entender é que mesmo que o juro caia, o juro no Brasil, ele é uma anomalia, ele está sempre muito alto, então ele vai sair de 15% para 12%, que é a média das previsões apontadas para 2026, né? E é uma taxa de juros muito alta. Então, isso é como se fosse um freio de mão puxado na economia. A pessoa que tem dinheiro, ela pensa, poxa, com juro de 15% ou 12%, muitas vezes é melhor eu deixar o dinheiro rendendo no banco, numa aplicação financeira, do que correr o risco de abrir um negócio, por exemplo, e você não ter o retorno que você tem com o dinheiro numa aplicação financeira. Então, isso inibe o próprio crescimento da economia, né? Porque você não tem investimento na economia, em geração de emprego e tudo mais. Agora, é importante que a gente cobre por que a gente não consegue ter um juro decente no Brasil. Porque a gente fala muito sobre a questão do desequilíbrio das contas, parece algo muito longe da gente, mas quando a gente pensa que o fator principal para a gente ter juro alto, não é o único, mas hoje é o fator principal, é a falta de previsibilidade de que haja um plano possível para poder conter o crescimento do gasto público. A gente está aí vendo, finalmente, né, uma pressão grande para conter os supersalários. A gente tem um crescimento do gasto que é algo absurdo no Brasil. Como é que pode um país que tem uma renda média de R$2.000 você ter salários de 200 mil? É uma desigualdade gigantesca. E aí como é que você faz um debate sobre o uso eficiente para políticas sociais? Você não consegue conversar sobre isso quando você não tem o exemplo que vem de cima, né? Você não tem exemplo, o Congresso diz que está querendo adiar, o Supremo Tribunal querendo barrar, limitar a questão dos supersalários, e o Congresso querendo jogar esse assunto para depois das eleições, porque é um assunto delicado, que incomoda e tal. Mas, gente, eu acho que se a gente começar a entender muito a questão da responsabilidade das contas
como um fator decisivo para a gente ter juro decente, mas principalmente para a gente ter algo moral, porque o que está acontecendo com os penduricalhos, né, é algo que muitas vezes pode não ser ilegal, mas é imoral. Né? Não é possível um país como esse, a gente, com tantas demandas sociais, ter penduricalhos que somam 100, 200 mil reais de salário no serviço público. Né? Então, a gente pressionar realmente para que isso comece a ser ordenado antes das eleições, porque isso é condição fundamental para a gente, no mínimo, ter moralidade no país. Né? A gente está falando da vida real das pessoas, no fim, né? É uma discussão que às vezes parece distante, mas Exato, que fala justamente de como a gente abriu o nosso assunto, das pessoas endividadas, e num país melhor, com condições melhores, as pessoas tendem a viver melhor. Exato. Diante dessa desigualdade toda que a gente vive socialmente.